Oi, gente! Chegamos para a última live do ano. É possível amar os desafios? Será? Vamos entender por qual motivo que eu coloquei esse tema para ser o último tema da nossa live, da nossa última live do ano. Então vamos lá, vamos entender se é possível amar os desafios, né? O que eu tô querendo dizer com isso? No chamado, né, da live, ainda botei lá uma questão de provocação, né? Que a vida provoca a gente. Será que a vida provoca a gente? Né? Vamos olhar para isso, vamos olhar para isso. Então é isso, gente. Começando a nossa live, última live do ano, falando sobre é possível amar os desafios. Então, gente, começando aqui, trazendo para vocês, né, essa questão dessa provocação, né? Então, qual é essa provocação? Será que você se sente provocado pela vida? Porque eu já vou dizer por qual motivo que eu coloquei esse chamado lá da provocação da vida. Será que você se sente provocado pela vida, né? Então nessa live eu vou trazer esse entendimento, eu vou trazer essa compreensão da questão dos desafios, por que essa palavra de provocação que a vida nos traz tem a ver com desafios, e também vou dar umas dicas bem legais, bem interessantes para a gente compreender e não ficar refém, né, dessas provocações e poder ir além, né? E poder aprender a amar os desafios, né? E aí, a minha primeira pergunta para vocês, antes de eu começar aqui a trazer esses entendimentos e compreensões e as minhas reflexões, é perguntar para você o que você, né, o que é desafio para você. Pode escrever aqui se você quiser, tá? Vou ficar bem feliz com compartilhar de vocês. Se vocês também acharem que esse tema pode interessar alguém, pode compartilhar aí, que vai ser bem legal, porque é a nossa última live do ano. Nem botei filtro. Olha que legal. Então vamos lá. Eu e minhas bobeiras, né? Mas vamos falar sério agora. Vamos começar sério. Então, o motivo de eu ter colocado a palavra, né, desafia fazer algo novo que nunca fiz. Nossa, que lindo, Jéssica, que lindo. Gratidão pelo teu compartilhar. E olha, o que a Jéssica escreveu tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, assim, muitas vezes, né, nós somos acometidos por desafios, por situações que nós consideramos desafiadoras, que nós consideramos, assim, desafios de verdade. Muitas vezes nós somos acometidos e vamos sempre ser acometidos. Os desafios vão sempre existir na nossa vida. O mais importante aqui é a gente saber como lidar com os desafios, seja eles quais forem. A Simone está colocando que entendo por algum motivo que sou incapaz. O que entendo por algum motivo que sou incapaz. O desafio te provoca a olhar para suas capacidades. É isso que eu entendi, Simone? Sim, então para cada um de nós, a palavra desafio, ela vai ter um sentido e um significado, né? Porque para muitas pessoas, quando a gente fala de desafio, pode remeter à capacidade, aquilo que a pessoa precisa desafiar, ir além. Para outras, isso, obrigada, Simone, por me confirmar o meu entendimento do que você escreveu, querida. Para outras, é o desafio de fazer algo novo que ela nunca fez. Então, independente se essa palavra ela tem um sentido e um significado mais positivo ou mais negativo, mais agradável ou mais desagradável, desafio é desafio. E vamos entender por quê, tá? Então, a maneira como a gente lida com aquilo que nós consideramos um desafio na nossa vida é que é a chave da questão. E um desafio pode ser uma questão de relacionamento familiar, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento com pessoas do trabalho. Pode ser um desafio, algo que eu desempenho, o meu desempenho, a minha competência, o meu desenvolvimento. Pode ser uma superação também, com certeza, Simone. Né? Algo que eu preciso superar, algo que eu preciso fazer diferente, algo que eu preciso me capacitar. Então, dentro do trabalho, desafio, o meu trabalho hoje pode ser um desafio, o meu relacionamento hoje pode ser um desafio. Né? Uma situação que eu esteja vivendo, alguma questão de saúde, pode ser um desafio. Então, desafio é uma palavra muito ampla.
E nós somos acometidos por desafios constantemente na nossa vida, né? E a palavra desafio, ela tem um termo, né, um significado, uma definição que eu acho muito legal da gente começar aqui o nosso entendimento se é possível amar os desafios, porque eu acredito que sim. E a gente vai entender por qual motivo que eu coloquei esse tema, tá? Para nossa última live do ano. Então, a palavra desafio, ela tem a definição de chamamento. Um desafio é um chamamento, é um chamado para algo. A Silvia, bom dia, querida, estou de férias. Consegui voltar e assistir você maravilhosa. Obrigada, querida, por estar aqui me prestigiando nessa última live do ano. Então, o desafio, ele é um chamamento, ele é um chamado para algo. Então, aquilo que eu, Magda, ou que qualquer um de vocês que estão aqui assistindo a live, ou que irão me assistir depois, identifica, chama, né, coloca um nome de desafio na vida, existe um chamado aí, né? Existe um chamado. Como a gente lida com esse chamado que é a chave da questão. Olha que bacana, não é verdade, Simone? Então, Silvia, eu tô colocando aqui no início da live, eu falei para vocês escreverem. O que é um desafio para vocês? Né? Cada um aqui escrever o que para você pode ser uma definição de desafio. Vamos aqui compartilhando, enquanto isso eu vou aqui contando para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso de como lidar, né? Que é a chave da questão de lidar com o desafio. Então, a maneira como a gente responde, como a gente vivencia aquilo que para nós é um desafio nesse momento da nossa vida, que é importante. Então, quando um desafio chega, quando a gente está ali identificando que tal situação, tal relação eu dou um sentido de um desafio para mim, existe um chamado, existe algo aí por trás, um chamamento. Então a maneira como eu vou lidar com isso, como eu vou vivenciar isso, que é a chave, tá? Então, a Jéssica colocou uma coisa aqui muito interessante, porque quando surge um desafio na vida da gente, isto significa que algo novo surgiu, apareceu, e eu não esperava. Então a Silvia está dizendo aqui, desafio, ouvir o que não quero e calar. Olha que interessante para a Silvia. Então algo novo surge, eu não esperava que aquilo, né, aparecesse. Muitas vezes um desafio é lidar, por exemplo, com muitas cobranças no trabalho, com questões de cobranças, por exemplo, nos relacionamentos, com a própria organização financeira, um desafio para aquela pessoa, que aí vai muito no que a Simone falou da incapacidade. Eu percebo que eu tenho que ter mais capacidade de desenvolver algo, porque isso para mim é um desafio, porque eu não sei fazer tão bem, ou então eu não estou sabendo lidar. Então percebe que algo novo que acontece, muitas vezes é algo muito interessante, como a Jéssica colocou, né? Que é fazer algo que ela nunca fez. E isso para a Jéssica, por exemplo, pode ser algo bom ou não. Então, independente se eu considero e defino que desafio é algo muito interessante ou não, se eu tenho apreço por desafios ou não tenho tanto apreço por desafio, a gente cai na questão de algo novo que surge na minha vida, que eu não esperava. Então é algo que está nascendo, tá? E aí vem as dicas. Neste momento tem algumas dicas aqui importantíssimas para que a gente aprenda a lidar com este algo novo que está surgindo ali, que a gente dá um nome de desafio, tá? A primeira dica é básico, né? É não ter medo do novo. Quando eu falo não ter medo do novo, a gente está falando de uma emoção básica. Então algo novo surgiu, seja esse desafio qualquer, daquilo que você considera, que você denomina como ama desafios. Que bom, Silvia, tem pessoas que amam desafios, sim, eu também sou uma delas, né? Apesar de vez em quando querer arrancar os cabelos, mas eu tenho um bom apreço pelos desafios, que são algo, isso me instiga a
muitas coisas que vocês vão entender aqui daqui a pouquinho. Então, por exemplo, a primeira dica é não ter medo do novo. Então, pessoas que têm, né, uma certa ressalva, que têm uma certa insegurança com coisas novas, os desafios realmente são bem provocadores e bem desagradáveis muitas vezes. Então, aprender a não ter medo do novo vai requerer que a gente identifique e elabore as emoções básicas, né? Eu aqui já fiz várias lives sobre a administração das emoções, várias lives sobre muito bom não ter medo do novo. Sempre será um aprendizado, com certeza, Simone. Sempre será um aprendizado. Então, assim, quando a gente vai identificar e elaborar uma emoção, como o medo, que é uma emoção básica, a gente vai além, né? A gente vai olhar para aquilo, para aquele desafio e vai conseguir lidar com ele. A forma como a gente responde aquilo e vivencia aquilo vai ser algo que não vai exigir tanto mal-estar. Vai exigir muito esforço muitas vezes, mas não tanto mal-estar. Então, não ter medo do novo, porque o desafio é algo novo que surge sem eu esperar. Então, algo nasceu. Aprender a identificar e elaborar as emoções é o segundo passo. Para isso, tem as lives que eu já fiz aqui sobre emoções básicas, que estão aqui no Instagram, que tem no meu canal do YouTube, todas as lives que eu fiz esses anos todos, desde 2020, fazendo live aqui com vocês, praticamente semanalmente. Podem ir lá, é só olhar o título e tem lá das emoções, cada emoção básica e por aí afora, tá? Para isso, para eu poder identificar e elaborar e trabalhar as emoções, eu preciso desenvolver uma coisa, prestar atenção em algo, que significa o desenvolvimento do auto-amor e do amor próprio. Tema também de uma outra live que eu já fiz, a diferença de autoestima e amor próprio. Então, quando eu desenvolvo o auto-amor e o amor próprio, eu respeito o que eu sinto. Né? Por isso que não ter medo do novo, saber identificar e elaborar as emoções. Para isso eu tenho que desenvolver o amor próprio, saber perceber que eu sinto coisas e o que eu estou sentindo eu preciso respeitar, e para que eu respeite o que eu sinto, eu preciso investir em autoconhecimento. Como é necessário investir em autoconhecimento? Não existe outra forma da gente aprender a se respeitar se a gente não se conhecer. É preciso se conhecer. Para isso também é importante a gente buscar aulas das emoções. Como trabalhar as emoções? Eu tenho um projeto aqui de lapidação do ser que fala exatamente sobre isso. Já abri uma turma sobre esse projeto, vou abrir novamente ano que vem, para que a gente aprenda. Porque a gente não tem essas aulas na escola, nem pequenininho, nem grande, não é verdade? A gente não tem essa aula, né? Na faculdade, em lugar nenhum. Agora que a gente está começando, de uns tempos para cá, aprender sobre a inteligência emocional. Mas tem muitos detalhes sobre esse aprendizado de gerência das emoções que a gente tem que buscar conhecer. Então, investir no autoconhecimento. Depois que eu invisto, que eu aprendo a não ter medo do novo, que para isso eu tenho que identificar e elaborar as emoções, porque o medo é uma das emoções básicas. Eu vou ter que trabalhar o auto-amor e o auto-respeito, que eu vou respeitar o que eu tô sentindo. E isso é muito importante, porque a gente vê muitas pessoas dizendo pra gente o que a gente tem que fazer, como a gente tem que se sentir, e não é nada disso. A gente precisa respeitar. Através do autoconhecimento, do investimento do autoconhecimento que é necessário, faz com que a gente compreenda a importância de se arriscar, de se sujeitar àquilo que está ali aparecendo como um desafio na minha vida. Porque como eu falei lá no início da live, o termo, a definição de desafio é chamamento. É um chamado de algo novo que tem alguma razão de estar ali. Tá? E aí, a outra dica é: qual é a melhor forma de eu lidar com os desafios? Quem sabe me dizer aqui, qual é a melhor forma? Resposta: a sua. A sua forma é a melhor forma. Não existe outra. E a gente vive muitas vezes rodeado de situações e pessoas e questões que impõem verdades, que aquele jeito que aquela pessoa tá fazendo é bom, funcionou para ela, talvez não funcione para mim. Então, se eu não tenho esse autoconhecimento, se eu não me respeito, se eu não sei perceber as emoções em mim, as reações emocionais, se eu não elaboro as emoções, não vou pro mundo dos sentimentos, que é a emoção elaborada,
Como que eu vou arriscar, me sujeitar a este novo aprendizado, né? E aí a gente cai numa coisa que é fundamental que a gente compreenda, que acomete mais de 70% das pessoas, que é algo que tem por detrás uma necessidade absurda de ser perfeccionista, que é a síndrome, de qual síndrome que eu tô falando? Do impostor, a síndrome do impostor. Essa síndrome, né, ela acomete mais de 70% das pessoas, elas vivem a síndrome do impostor. E essa síndrome, ela é tão séria, porque ela é uma questão psicológica. Ela precisa ser tratada muito, precisa ser trabalhada, porque ela, em casos mais graves, ela vai provocar muitas depressões, muitas ansiedades crônicas, né? E a síndrome do impostor, ela é uma percepção equivocada do meu valor. Então, quando eu construo percepções equivocadas do meu valor, eu estou atuando com a síndrome do impostor. E vamos ver aqui sinais, né, que identificam essa síndrome do impostor. Prestem atenção. Vou trazer aqui para vocês alguns sinais. São 6 sinais, tá? Silvia, fim de ano, festas em família, melhor momento de exercício de autoconhecimento. Não tenha dúvidas, acabei de fazer um atendimento aqui agora, onde eu estava falando exatamente, foi uma primeira entrevista de uma pessoa que veio me procurar para fazer atendimento terapêutico, exatamente, a família é o lugar mais comum da gente desempenhar a síndrome do impostor e de sermos provocados diariamente em desafios, em algo que a gente não espera e que é novo para nós e que a gente tem que aprender a lidar. Então, vamos para os sinais da síndrome de impostor. Primeiro sinal, esforço exagerado. Se eu percebo que eu estou, né, me esforçando de maneira exagerada, pode ser que eu esteja aqui, opa, vamos ver essa síndrome do impostor, deve estar aqui, eu devo fazer parte dessas 70% de pessoas que vivem isso na vida, tá? Então, não confunda dedicação com obsessão. Eu quero mostrar resultados, mas não justificar meus sucessos. Então, a primeira dica, o primeiro sinal é esforço exagerado em algo. Então, eu não posso confundir dedicação com obsessão. Então, eu tenho que mostrar um resultado. Óbvio que eu tenho que mostrar resultado das coisas. Mas eu não preciso justificar sucessos, tá? O segundo sinal, autodepreciação. A palavra já fala. A gente precisa aprender a ser tolerante com as falhas. A autocobrança é um fardo pesado e desnecessário na vida. Então, a autodepreciação é um sinal dessa síndrome de impostor, né? O esforço exagerado é outro sinal de que eu estou ali vivenciando a síndrome do impostor. O terceiro sinal, olha que interessante esse terceiro sinal. Ele é chamado do medo de ser descoberto. Como assim, Magda? Medo de ser descoberto? É um terror que a pessoa sente de ser desmascarada como uma fraude. Então, a pessoa, ela evita se expor, ela atua de maneira discreta, né? Aquém das suas capacidades, e ela sofre sozinha. Porque ela tem certeza absoluta que ela é uma fraude. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, eu quero fazer algo, eu quero construir tal coisa, eu quero me lançar em tal projeto, que é um desafio, por exemplo, mas eu tenho medo de ser desmascarado como uma fraude. Então, eu vou evitar de me expor, eu vou atuar de maneira discreta lá nos bastidores e eu vou estar atuando aquém das minhas capacidades. Quantas vezes você ouve pessoas falarem, nossa, mas você é muito boa nisso, você é muito bom naquilo, e a pessoa fala assim, eu? Olha lá, olha como é sério. E a pessoa sofre sozinha, porque ela quer muito aquilo. Isso leva
Há outro sinal da síndrome do impostor, que é a procrastinação. Eu preciso estar 100% correto. Então eu vou criar um hábito ruim de adiar as tarefas para não ser criticada. Olha lá, a questão de não cometer falhas. Então a autodepreciação, que leva ao medo de ser descoberto, porque eu tenho certeza que eu sou uma fraude. Então eu procrastino, porque eu crio o hábito ruim de adiar tarefas por não ser criticada. E aí entra o quê? Outro sinal, que é a autossabotagem, síndrome do impostor. O medo do questionamento, da crítica, leva a um exagero na autocobrança. Na cabeça, o fracasso é inevitável. Ele vai vir o fracasso, é inevitável, né? E aí eu entro no sexto sinal, que é a comparação constante. Eu acredito que qualquer outra pessoa faz melhor que eu. Então, desafio. Precisamos amar os desafios, porque eles são chamados para nós de algo novo que surge de repente e que é muito importante. Porque o desafio não está ali à toa. Se é um chamado, tem algo por detrás, né? E aí, como é algo novo, eu muitas vezes vou ter medo daquilo, porque eu não sei reconhecer as minhas emoções. Eu preciso desenvolver o meu auto-amor. Não é assim que vai acontecendo? Como é importante eu desenvolver o meu auto-amor, eu poder buscar o autoconhecimento para isso, eu compreender a importância de eu me sujeitar e de eu me arriscar na vida. Qual é a minha melhor forma de lidar com aquilo, porque a minha forma é a melhor forma e não a do outro, né? E o cuidado com essa coisa de ter que estar sempre certo, do perfeccionismo, que é a síndrome do impostor que acomete mais de 70% das pessoas que vivem. E os sinais são esses. Esse esforço exagerado de mostrar alguma coisa, né? Eu quero mostrar resultado, mas eu sou obcecado por isso. Então tem alguma coisa aí por trás que é a autodepreciação, porque eu não aceito falhas. Então é muito... E não aceitar falhas, que é uma condição do ser humano, é um fardo muito pesado. Por eu não aceitar falhas, eu tenho medo de ser descoberto, porque eu tenho certeza absoluta que eu sou uma fraude. Olha que louco! E aí eu fico aquém das minhas capacidades. Eu não demonstro aquilo que eu vim para realizar a minha missão, aquilo que eu sei, aquilo que eu gosto. E aí eu procrastino, eu empurro com a barriga para não ser criticada, e esse medo da comparação, do questionamento me faz autossabotar. Porque eu tenho certeza que eu vou ser um fracasso, que o fracasso é inevitável. E começa as comparações, que o outro vai fazer melhor que eu. Então, se eu tenho uma proposta, um objetivo, um desafio que surge na minha vida agora, que seja um relacionamento, que seja algo no meu trabalho, algo nas minhas relações, seja onde for, algo na minha saúde, um desafio que para mim hoje eu entendo que é um desafio que surgiu na minha vida, que caiu de paraquedas em cima de mim. Então, eu tenho que aprender a lidar com esse algo novo. E tenho que tomar cuidado para ver se eu não faço parte dessas pessoas que vivenciam a síndrome do impostor. Porque se algo é importante para mim, se eu desejo, se eu quero, se eu me considero uma pessoa que tem capacidade, se eu recebo esses feedbacks, por qual motivo? Então, você percebe quando eu falei lá no início que é uma síndrome, que é uma questão psicológica muito séria, que precisa ser tratada, que precisa ser vista? O que eu mais escuto aqui no meu consultório, o que eu mais escuto quando eu atendo pessoas, é essa dificuldade de todos esses passos e sinais aqui que eu mostrei para vocês. É tão comum ouvir isso o tempo todo, né, que eu chego a achar que essa síndrome do impostor, ela tem muito mais do que 70% das pessoas vivendo. Sinceramente. E aí, eu vou trazer para vocês 3 dicas importantíssimas para que a gente vá superando, para que a gente vá aprendendo a amar os desafios, a olhar para os desafios e entender que existe um chamado, que tem um chamamento ali muito importante, que eu preciso compreender algo que até agora eu não compreendi, que faz parte da evolução do meu espírito, né? Eu estudo muito, né, me aperfeiçoo muito, busco o aperfeiçoamento, o entendimento, a compreensão, o estudo, o aprimoramento nas coisas que eu coloco como
como abordagem no meu trabalho, né? E lógico que o meu pessoal também se desenvolve e melhora. Então, recentemente, eu tenho feito cursos de aprofundamento em constelação familiar, e o último que eu fiz foi lá no Instituto da Vera Bassoi, chamado Saúde, a Vida e Vida o que é. Não está vinculado às constelações, mas é um curso que fala-se muito sobre os conceitos de constelações também, e maravilhoso. E aí, no post que eu fiz essa semana, tem lá algumas frases importantes, e eu coloquei as minhas respostas para aquelas frases e desafiei vocês a colocarem lá também, né? Então, quem quiser, é só lá olhar o post da semana que tem as perguntas para vocês responderem. E aí, o que eu entendo de tudo isso? Que a vida, né, a gente é um espírito em evolução, né? Estamos aqui encarnados nessa matéria, então a gente chama isso de alma. Então, a vida, ela é um recurso que nos é oferecido por algo maior, né? Para que a gente evolua espiritualmente. E essa evolução é realizada através das missões que a gente tem aqui para cumprir. Que tem ali um script de vida já dentro de nós, que é só a gente acessar. Por isso o autoconhecimento, ele é tão fundamental na vida da gente. Então, essas 3 dicas são fundamentais para que a gente vá além, supere a síndrome do impostor, que todos nós caímos em algum momento da nossa vida, ou a gente vivencia com uma certa frequência. A primeira delas é a gente investir, né, numa coisa chamada soft skills, tá? Que trabalhar as soft skills, se vocês colocarem na internet soft skills, vocês vão ver ali, são o quê? Habilidades que auxiliam no desenvolvimento das competências emocionais e sociais. Então, as soft skills, que são habilidades que todos nós precisamos desenvolver, quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional. E são habilidades que vão desenvolver a capacidade da gente lidar com as emoções e com o social. Então, são competências emocionais e sociais que nós precisamos aprender. Então, a primeira dica é: vá em busca do desenvolvimento das soft skills, dessas competências emocionais e sociais. Segunda coisa, desenvolver uma mentalidade empreendedora. Tem pessoas que já têm, por nascimento, por conduta na vida, uma mentalidade empreendedora. Eu não preciso ser uma empreendedora para ter uma mentalidade empreendedora, mas eu preciso, como empreendedora, ter uma mentalidade empreendedora. E o que isso significa? É o desejo de superar obstáculos e progredir em qualquer ambiente. Então eu preciso desenvolver uma mentalidade importante, empreendedora, para viver obstáculos. E é poder superar os obstáculos, os desafios, esses chamamentos que a vida traz e que eu busco, porque enquanto espírito eu estou ali atraindo isso para mim, né? Então o empreendedor, qual é a diferença do empreendedor? O porquê da mentalidade empreendedora? Porque o empreendedor, ele vê oportunidade onde a maioria vê problema. Então, encarar os desafios como um chamamento é encarar como oportunidade de aprendizado de algo para superar, para crescer, para evoluir. Então, desenvolver uma mentalidade empreendedora é fundamental. E por fim, gente, nada mais, nada menos do que o famoso autoconhecimento. 3 dicas. Buscar desenvolver as soft skills, que são habilidades que desenvolvem competências emocionais e sociais. Desenvolver uma mentalidade empreendedora, onde eu vou ver, né, oportunidades nos obstáculos e nos desafios. E autoconhecimento, porque eu não dou conta de fazer isso sem me conhecer. Então essa é a dica, gente, da última live deste ano. Fica aqui o meu carinho por todos vocês que sempre estão aqui me acompanhando, por todos vocês que me assistem depois, por vocês que estão me conhecendo pela primeira vez também. Tô sempre aqui terças-feiras ao meio-dia. Às vezes eu chamo pessoas para fazer lives no horário da noite. Em janeiro temos novidade, temos uma live maravilhosa aí vindo. Vocês me acompanhem aqui para vocês receberem, né, as notificações. Tá bom, gente? Então, olha, o meu desejo de que essa semana continue sendo e seja,
né? Uma semana abençoada, muito amor no coração de vocês, saúde, realização e que vocês aprendam a amar os desafios, porque os desafios eles são fundamentais para nossa vida, tá? E bom final de ano, que vocês possam comemorar, confraternizar, seja com quem for, aonde for, que vocês elevem esses pensamentos, que vocês vejam luz no final do túnel, que vocês percebam e acreditem, tenham fé na vida, porque a vida é um recurso para que a gente se aprimore enquanto ser humano e enquanto, né, espírito, que a gente tá aqui. Eu que agradeço, Silvia, sempre, 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 querida. Um ano novo maravilhoso para todos vocês. E precisando, estou por aqui. E semana que vem temos mais lives e mais assuntos, mais coisas gostosas pra gente aqui refletir e conversar. Tá bom? E compartilhar. Simone, querida, também muito agradeço. Seus beijos. Muito bom também estar aqui com vocês. Eu amo falar, amo compartilhar. E é isso, tá? Muita gratidão. Até semana que vem, até o ano que vem, gente. Tchau, gratidão.